Hebreus 10, versículos de 19 a 25, só 7 versículos. Esse sermão que eu vou fazer chama-se sermão expositivo. Expõe a Bíblia, não sai da Bíblia, só ali. Expositivo. Versículos de 19 a 25, vamos ler lá, todos juntos. Tendo, pois, irmãos, não, vamos todos juntos, eu vou dar um tempo. Hebreus 10, versículos 19 a 25. A importância de ler a palavra está aí, Apocalipse. A importância de ruminar a palavra, de comer, engolir a palavra, está em Apocalipse. Vamos ler. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Olha lá o Santo dos Santos, o 1 lá. Era, né? Pelo sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E o último versículo 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Deus abençoe a leitura da sua palavra. O título do sermão é A Importância de Congregar, ou um apelo à perseverança. A introdução é: a falta de frequência na igreja primitiva, lá de Jerusalém, se revestia de alguns aspectos que não acontecem hoje na nossa igreja. Alguns membros lá, especialmente os muitos judeus, se consideravam tão bons que pensavam não precisar reunir-se com os outros. E alguns imaginavam frequentar a igreja por algum tempo, receber alguns dons espirituais e depois afastavam-se e pensavam nada sofrer com isso. Irmãos, hoje todos nós, sabemos a importância de congregar. Eu não vou entrar no assunto do corpo, porque se somos corpo, temos que estar no corpo. Sabe que é preciso unir-nos, todos sabem, unir-nos. Está muita oração do 17, sermos unirmos-nos com a comunidade, juntando-nos aos demais membros, a fim de transmitirmos juntos, como corpo e fiéis testemunhas, o Evangelho de Deus àqueles que ainda não conhecem aquilo que nós vivenciamos, que é o amor de Deus em nós. E o Senhor Jesus nos disse:
Isso em Mateus, em Marcos. Eu vim para que tenham vida. Jesus falando. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Faz assim no irmão, ajuda, fala na irmã assim, viu, irmão? Jesus veio para você ter vida. Para você ter vida em abundância exagerada. Porque Ele é o nosso condutor à glória. Ele veio e finalmente na sua palavra ficou claro que Ele veio para nos levar à glória do Pai. Então, irmãos, como crentes em Cristo, nós precisamos saber que temos privilégios e responsabilidades na sua igreja. Então vejamos, primeiro, a nossa aproximação de Deus. Você viu como é que eles aproximavam antes? Difícil. Agora, uma exortação que a palavra fala no versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança, temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus. Não é mais por aquele sangue do animal, é o sangue do próprio Cordeiro de Deus, Jesus, Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Na antiga aliança, o acesso ao Santo dos Santos era ultra restrito, porquanto o sangue dos animais o sangue era insuficiente para realizar o pleno perdão dos nossos pecados. Agora hoje, na nova aliança, no Monte Sião, na casa de Deus, Jerusalém, em Cristo, no seu sangue, nós fomos redimidos, fomos perdoados dos nossos pecados. Eu esperava um amém, porque eu falo, nós fomos perdoados. E nos possibilitou a nossa aproximação de Deus, o livre acesso à presença de Deus, cada vez que nós oramos. Aí você vê por que poucos oram. Porque o inimigo que mantinha aquela situação no passado da velha aliança, procura agora impedir que esse livre acesso pelo sangue de Cristo seja uma realidade através de nossas orações. Então, ele cria problemas na família, põe trabalho demais para alguns, para não ter tempo para orar. Então, a maior dificuldade hoje é esse acesso que devia ser a coisa mais fácil, porque Jesus fez tudo o que nós não podíamos fazer, dando o seu sangue, para que nós tivéssemos oportunidade de chegar livremente ao Pai. Pai, eu clamo a Ti, eu oro, eu Te busco, e Ele está ali, pronto para estar conosco.
nós com Ele e Ele conosco. Por isso nós todos somos sacerdotes. Nós, homens sacerdotes, e todas as mulheres sacerdotisas, que significa irmos à presença de Deus, levarmos as pessoas à presença de Deus e trazermos Deus à nossa presença. Para viu? Isso é um sacerdote, isso é um sacerdotismo. Fácil. Perdoa-me se eu passo um pouquinho do tempo. Eu resumi, mas tem hora que Deus fala algumas coisas que eu tenho que falar. E aí, por um novo, versículo 20, é um sermão expositivo, versículo 20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, Cristo, o grande sacerdote, Cristo, o perfeito sacerdote, porque realizou o perfeito sacrifício na cruz. Não é mais o sumo. E como o Hebreus vai fundo para a gente entender, é o grande, é o perfeito, não é mais o sumo sacerdote. Por meio do véu, o véu foi rasgado de alto a baixo na hora da morte de Cristo na cruz. O corpo de Cristo também foi rasgado naquela hora, para que nós tivéssemos a possibilidade de estarmos na presença do Pai. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. E o versículo 21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aqui está presente o maior, o perfeito, o grande sacerdote, Jesus Cristo, o Senhor. Você crê nisso? Eu vou te explicar. Três aqui, vem, você, rápido, nem, rápido, três, reúne aqui, para eles entenderem, uma com a outra, em nome de Jesus, reunir as três. Se 2 ou 3 se reunirem, no nome desse, que rasgou seu corpo, para possibilitar a presença delas lá e ele aqui, ele, o grande sacerdote, está no meio das três. Então pode sentar. Imagina essa reunião dessa assembleia toda, essa reunião aqui, em nome de Jesus. Se Jesus não está aqui presente, não é porque nós somos os tais, nós não somos melhores do que ninguém como igreja, absolutamente, é porque o tal é Ele. Se você está aqui para adorar o Pai, para glorificar o Pai, para exaltar o Pai, para elogiar o Pai, Ele está aqui no nosso meio. Amém! Por que eu grito amém? Porque eu sou pastor do amém. Eu gostaria que a igreja fosse a igreja do amém também. O amém é essa palavrinha que concorda com a palavra de Deus e chega junto aos anjos. E ó o Hebreus, eu falo que aqui vem alguns anjos, não falo? Eles vêm ouvir a palavra, está na Bíblia, porque lá não tem pregação. Eu falo também que tem uns 2, 3 anjos, e um pega a nossa oração como um incenso, está lá no Apocalipse 8, e leva a nossa oração para o Pai. Mas no hebreu, não são pouquinhos anjos.
Nós estamos no meio de uma multidão de anjos. Católico crê nos anjos, mas nós evangélicos é difícil crer. O Hebreus fala que Deus é esse que nós temos, que nos tirou do Sinai, que abalou com a presença dele, enfogueou todo, fumaça, e veio para o Sião. E no 12 diz que vai abalar tudo que o homem criou, tudo que o homem fez vai ser abalado. Essas doutrinas que você vê na televisão, eu é que sou o que faço, olha o meu poder, eu sou apóstolo. Que doutrina é essa? Olha, esse evangelho de oferta que eu estou pregando, vem que você vai receber tudo o que você precisa, vai ser abalado. É porta estreita. É evangelho do governo de Deus, é evangelho do reino de Deus. Versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. No tempo dos sacerdotes, que água pura é essa? Levanta a água pura aí, levanta. Eu não gosto nem que publique ali, porque a água pura não está ali, ela está aqui. Lavados com a palavra de Deus. Versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus. Esse eu já falei. Vou comentar. Aproximemo-nos de Deus, valendo-nos de um novo e vivo caminho. Versículo 20 lá atrás. Que caminho é esse? Eu sou o caminho, disse Jesus. Não se prega o evangelho do reino por doutrinas. Prega-se o evangelho do reino unicamente com a pessoa de Jesus Cristo, o Rei e Senhor das nossas vidas. Cheguemos-nos a Deus com um coração sincero e absoluta fé. Mas como é que eu faço para chegar com fé? É um dom de Deus, não é teu. Você é quem recebe. E com uma fezinha do tamanho de um grãozinho de mostarda que ninguém vê, você pode chegar à presença dele. Clamando como salmista, no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Para que eu, Pai, seja purificado e não tenha má consciência de ficar julgando, de achar que eu que sou e eles não são, de ter nossos corpos lavados com água limpa da palavra de Deus, que é a ação santificadora do Espírito Santo em nós. 2. Ponto 2.
apegamo-nos com firmeza à esperança. Versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmãos, havia aqui, nesse texto de Hebreus, o grande perigo da apostasia. Não sou eu que estou falando, está aqui. No capítulo 12. O argumento aqui é: Deus é tão fiel conosco, que nós deveríamos ser também fiéis com Ele. Deveríamos ou não? Ele é tão fiel. Nós temos um hino que pouco cantamos, precisamos cantar mais, essa fidelidade de Deus, presente em tudo. E nós deveríamos também ser fiéis com Ele. Temos de apegarmos com firmeza a essa esperança que nós professamos. Que esperança é essa? Que esperança é essa? O que é que nós esperamos? Pergunta. Que esperança que nós temos que ter firmeza, intrepidez para permanecermos nela? Que esperança é essa? A glória. Ele veio para nos levar à glória, à vida eterna. E parece que a gente gostou tanto disso aqui, que vai ser tudo abalado, que nem pensamos naquilo que Ele veio para trazer a cada um de nós que cremos e que o recebemos como Senhor, como dono, como autoridade máxima de nossas vidas. Esperança da salvação eterna, esperança de vivermos plenamente sempre na presença de Cristo, esperança de reencontrarmos com os nossos parentes que já se despediram e estão lá e voltarão com Cristo. Essa é a esperança. Tem alguma parecida com essa aqui? Não. Porque aqui tudo vai ser queimado, vai ser abalado. Como diz o capítulo 12. Se nós não nos apegarmos firmemente à esperança, irmãos, se alguém deixar de perseverar, veja só, isso é para você entender, não é simplesmente por faltar ao culto, que não é isso, é uma coisa muito maior do que isso só. É deixar de perseverar, demonstra realmente não ser filho de Deus, porque a característica principal do filho é perseverar. É a marca dos filhos de Deus. Os crentes preguiçosos, é duro falar isso, né? Porque muitas vezes sou eu. Os crentes preguiçosos, aqueles que ficam estagnados, hesitantes, perderão a esperança. Então é grave. Perderão exatamente o que não podem perder. Por isso Jesus chama: vinde a mim, você que está sem esperança. Vinde a mim, você que anda cansado. Vinde a mim. Meu dicionário não está bom para saber o que é oprimido. Vinde a mim, você que está oprimido, opresso. O que é oprimido?
O melhor é que ele está falando: eu te aliviarei. Não está bom, eu não estou gostando das pregações. Esse pastor já está com 8,9, podia já ir, para poder ter os jovens. Eu não estou gostando. Ele está te chamando, ele vai aliviar essas coisas. Ele vai curar radicalmente a essas coisas que nós imaginamos. Na igreja que não é perfeita. E por que igreja? Para que nos aperfeiçoemos em Cristo Jesus. Ela não é perfeita porque é aqui em que estão os que estão sendo aperfeiçoados. Terceiro ponto: estimular o amor e as boas obras. Quer dizer, o verso 24 fala: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Ontem nós estivemos em 10 na casa de um irmão, nos considerando uns aos outros, nos animando. Corremos até os bairros ali de carro para conhecer o quanto Bauru cresceu. Está aqui uma visitante pela primeira vez que foi evangelizada. E nós temos que estar juntos para animar, para estimular o amor entre nós e as boas obras. Que é aí onde nós fomos ontem, que se não estivéssemos lá, não havia esperança nenhuma para aquelas pessoas. Umas casas antigas de madeira, onde tem gente esperando para que alguém chegue e traga esperança. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos a amar as pessoas. Nós estamos juntos aqui para amar essa menina que veio nos visitar, para amar muito essa senhora que veio pela primeira vez nos visitar, para nos amarmos. Mas eu não gosto daquele crente. Tudo bem, tem crente duro de gostar, mas é aqui que você tem que ficar para poder chegar ao ponto de gostar dele também. Por isso que nós temos que estar juntos. Consideremos uns aos outros para estimular o amor entre nós, estimular o amor e as boas obras, porque as boas obras acompanham a fé. Paulo diz em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quer dizer, por que você foi criado, irmão? Você foi criada para por isso que temos que estar aqui, ouvir a palavra, nos incentivar, nos aproximar. Nós precisamos visitar esse sanfoneiro que teve infarto, está lá no hospital. E tem uma pessoa aqui que é muito criticada, que todas as sextas-feiras eu encontro com ele no hospital, visitando. Boas obras. Você não existe senão para boas obras. Eu gostaria de um amém, mas agora é difícil. Nem você, nem você, nem você, nem aqui, nem eu. Não foi criado senão para as boas obras.
como isso é difícil, a gente precisa estar junto, para que a gente tenha um alento, um ânimo de junto, pelo menos, fazer boas obras, não é? Então, o irmão lá de Bolívia. Quarto, congregar, é o último versículo, 25. Congregar para admoestar e ser admoestado. Não, diz a palavra aqui, não deixemos de congregar. Olha, outra tradução, eu tenho muitas Bíblias lá em casa, eu peguei noutra agora. Não deixemos de reunirmos como igreja. Outra tradução, não deixemos a nossa congregação. Você sabe que tem gente que deixa a congregação? Você sabia disso? Não deixemos, porque você perde a sua história. Eu estou em Aquidauana há muito tempo, numa reunião com o pastor Gil, pai preparou com os pastores de Aquidauana, e entre eles havia um índio. E depois de falarmos da unidade da igreja, ele chega a mim e diz: eu vou ter que sair da igreja. Não precisa me contar o motivo, você não pode sair. Por quê? Eu vou para outra. Você vai perder a sua história. Aí o Gil me convida para ir visitar uma aldeia de índios, que era exatamente a aldeia dele. E aí eu convido ele para ir junto. Fomos. Longe, demos volta até Cidrolândia, entramos numa aldeia lá, depois outra aldeia, para chegar nessa aldeia só de cristãos. E o pai dele é o cacique, desse que queria deixar. E o cacique disse: vamos sair daqui que eu quero mostrar a nossa história. Chegou num mato, uma mata, um lugar com um capim alto. Ali foi amarrado meu pai, o único que recebeu uma Bíblia de todos nós. E os índios inimigos amarraram e disseram: ou nega esse Jesus, ou nós rasgamos a Bíblia. Não negou, ou nega, ou nós vamos rasgar a Bíblia. Não negou, até que ele caiu desmaiado, e eles começaram a rasgar as páginas da Bíblia, branqueou-lhe tudo de página, e ali ele ficou. Eu olhei para o índio: neto daquele, é a tua história. Aí o cacique falou: agora 12 passos para lá, na meio do capim, 12 passos. Aqui tem alguma marca aqui. Limpou a marca. Aqui está enterrada a filha do missionário americano, que casando lá, veio de cavalo de Aquidauana até aqui, e passou, como é que chama depois do casamento? A lua de mel aqui como missionário. Com pouca comida, ficaram em inanição. Tiveram a filha que não teve força suficiente para viver. Morreu, está aqui enterrado. Olhei para a tua história. Não deixa a tua congregação. Agora há pouco tempo, uma de 45 anos de história conosco deixou. Eu não estou criticando, eu estou orando por ela. Você não pode deixar a sua história, porque lá onde você vai, não tem a continuidade da tua história. A importância do Hebreus. Por isso que é bom ter várias traduções. Não deixemos a nossa congregação. Outra tradução: não abandonemos o costume de assistir nossas reuniões. É outra tradução. Outra: não
não deixemos as nossas assembleias. Que coisa. E por último, tem um mais lá, mas por último, não abandonemos o costume de assistir nossas reuniões. E não descuidemos de nossos deveres na igreja. Tudo isso é tradução. E eu tenho mais uma no fim. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Deus não espera que o cristão ande sozinho, irmãos, pois o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? O dia em que tudo que o homem fez será sacudido, será abalado, de forma que vão permanecer, como diz o capítulo 12 de Hebreus, só as coisas inabaláveis. Aproxima-se, irmão, o dia final do juízo. A volta de Cristo é iminente. Se para Paulo há 2000 anos atrás era, imagina para nós hoje. A urgência da volta de Jesus é real. Encorajemos-nos uns aos outros. Faltar aos cultos de adoração a Deus não deixa de ser indiferença. Não sou eu que estou falando. O autor do tratado que eu ganhei do pastor Ovídio, de 6 volumes desse tamanho, o autor do tratado de interpretação do Novo Testamento, versículo por versículo, diz o seguinte: a negligência às reuniões é o primeiro passo visível na direção da apostasia. E eu fui descobrir um comentário que eu tenho em inglês de 14 volumes, de onde ele tirou isso. Lá o autor daqueles 14 volumes também fala que negligenciar a igreja, faltar à igreja, é o primeiro passo à apostasia. Não é a influência da sociedade só, é a atitude que nós tomamos, sabendo da importância de estarmos reunidos, pelo menos no culto de adoração. Nenhum indivíduo, irmão, é uma ilha isolada. Portanto, esse indivíduo é responsável diante de Deus por seus próprios atos, não havendo quem possa substituí-lo em sua responsabilidade. Exatamente por ninguém ser uma ilha isolada, é necessário não perder o contato com os outros, pois cada um é responsável por manter a sua influência, boa ou má, sobre os demais irmãos. Por isso é que o versículo diz: não deixemos de nos reunir, pois nossa companhia com os irmãos faz falta. E o Mateus 27:46 fala, olha só, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me deixaste só? Até Jesus
não gostou de ficar sem o pai, e você tem uma pessoa como Jesus tinha. Às vezes, se você é filha, tem o próprio pai. Não podemos ficar só. Esse versículo, irmãos, 25, segundo os comentaristas, trata só da negligência aos cultos, não é negligência à igreja. É aos cultos, é a reunião. Não é negligência à própria congregação, à própria igreja. Como se alguém não participasse do serviço da igreja e nem prestasse qualquer ajuda à igreja. Não é isso. Isso também são coisas más. Mas aqui não está falando disso, esse versículo. Eu concluo. E vimos a importância de congregar. A importância de termos acesso a Deus. Vimos que a nova aliança, pelo sangue de Cristo, abriu o caminho para a nossa aproximação de Deus. Cada vez que nós oramos, esse caminho está aberto para chegarmos até o Pai. Em nome de Jesus, o grande sacerdote, o perfeito sacerdote, que perdoou os nossos pecados, esse sacerdote que nós o recebemos. E eu termino com a linguagem da Bíblia contemporânea, outra Bíblia. Não evite as reuniões. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Apeguemo-nos com firmeza à esperança de nossa salvação, pois sendo Deus fiel para conosco, que sejamos também fiéis com Ele. Estimulemos o amor e as boas obras entre nós. Tornemo-nos sensíveis aos nossos irmãos, não nos isolando deles, para que logo estejamos todos transformados conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Não deixemos de participar como igreja que somos. Não deixemos de reunir como corpo de Cristo que somos, como alguns estão fazendo, ainda mais agora que o grande dia da volta de Jesus se aproxima. Para quê? Isso eu acrescentei depois. Para exortarmos-nos, para admoestarmos, para acolhermos uns aos outros, para nos abençoarmos e para fazer o que vamos fazer agora no final, passarmos a paz de Deus que está em nós aos nossos irmãos. Amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.